Se tivermos uma palavra para representar a nossa vida terrena, essa palavra seria prova. Sim, porque desde o dia do nosso nascimento biológico até a nossa morte física, é o início e o término desta prova. Então, se esta prova tem início e tem fim, ela é só por um período. E esse período é tão importante porque aqui será definido o nosso futuro eterno. Por tudo aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, será determinado o nosso destino. Será determinado se vamos receber novamente o nosso corpo de glória ou se seremos lançados no lago de fogo. Eu disse que a palavra que define nossa vida terrena é prova, porque estamos em guerra, estamos sendo provados o tempo todo. E aquele que está em guerra será vencedor, vence mais fácil quando sabe quem são os seus inimigos. O sistema religioso não nega que existem os filhos de Satanás, mas também não ensina muito sobre isso, não dá ênfase a esta questão. Mas, se estamos em guerra, é importantíssimo saber que grande parte das pessoas nas quais convivemos com elas todos os dias são filhos do diabo. A palavra escrita, as escrituras sagradas, em Gênesis 3,15, falando dos descendentes de Eva, porque Eva é a mãe de todos os seres viventes, diz sobre duas sementes, sobre duas gerações, e que haveria inimizade, haveria guerra entre essas sementes. E naquele momento do julgamento de Eva, Ial determinou o futuro destas duas gerações, porque ela já estava grávida de gêmeos. E essa guerra já começou muito cedo. Caim, primogênito, filho de Satanás, matou o seu irmão. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, nos exorta, nos avisa, para que não sejamos como Caim, que as nossas atitudes não pareçam nem um pouco com as atitudes de Caim, porque as suas obras eram más. E porque as obras de Caim eram más, ele assassinou o seu irmão. E o nosso amado Yohanan disse isso se referindo que desta maneira seriam manifestos os filhos de Ial e os filhos do diabo. E que Caim, literalmente, ele diz, era filho do diabo. E Yahshua também, falando para os religiosos fariseus, ele disse: vocês fazem a vontade do vosso pai, que é mentiroso e homicida desde o princípio. E a própria parábola do joio diz que um inimigo fez isso, semeou o joio na terra, e que nos fins do tempo esse joio seria colhido e lançado no fogo, em outras palavras, no lago de fogo. E Yahshua, explicando esta parábola, ele diz que o trigo são os filhos do reino de Ial, os filhos de Ial, e que o joio representava, simbolizava os filhos de Satanás. Então está muito claro, convivemos numa guerra onde estão de lados opostos os filhos de Ial e os filhos de Satanás. E para a nossa dificuldade, ainda temos aqueles filhos de Ial que fazem a vontade de Satanás e que, infelizmente, serão também lançados no lago de fogo. Amados, esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Yahshua. Forte abraço. Até breve.